Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em nosso espaço de diálogo feminino. Hoje estamos aqui reunidas com a doutora Tamara e a doutora Thaís para conversar um pouco sobre direito e o mundo digital. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Eu que agradeço vocês terem aceito o convite. Obrigada. E para iniciar nosso debate, eu gostaria de saber de vocês um pouco sobre como vieram parar no mundo jurídico. E as duas? As duas. Bom, eu vou começar falando um pouco, tá? Depois eu passo para minha irmã. Vamos fazer esse bate-bola aí, então. Então, eu optei pelo direito quando eu estudava na 8ª série do ensino fundamental. Não sei dizer o porquê, talvez porque eu ouvia muito das pessoas dizendo ela tem cara de brava, ela daria uma boa advogada. Então, talvez aos ouvidos dos outros, eu acabei partindo para o lado do direito. E quando eu decidi fazer direito, eu não mudei mais de ideia. Permaneci na ideia de fazer direito. Fiz a faculdade de Direito, levei a minha irmã comigo, depois ela pode comentar sobre isso. E hoje, graças a Deus, depois de uma transformação de escolhas, eu me encontrei no mundo jurídico, graças a Deus. Ai, que delícia. E você? Conta pra gente. Em contrapartida, nunca pensei em direito. Nunca. Desde pequena, sempre quis relacionado a alguma coisa à saúde. Medicina, biomedicina, enfermagem, alguma coisa. Mas, como somos inseparáveis, ela me convenceu tanto que eu só fiz pré-vestibular para direito, só. E iniciei a faculdade de direito e graças a Deus me encontrei entre idas e vindas, contratempos, diversos contratempos, inclusive. Graças a Deus nós nos encontramos na advocacia agora. Então em novembro vai fazer 1 ano que nós estamos com o escritório aberto e graças a Deus tem nos causado muita felicidade, alegria e graças a Deus estamos indo rumo ao sucesso. Ai, que maravilha. E o direito, ele é um ambiente muito dinâmico também, né? A especialidade de vocês é lei de proteção de dados, direito penal. Fala um pouquinho pra gente das especialidades. Então, eu sou especialista em direito penal e processo penal pela Escola do Ministério Público de Florianópolis. Tenho especialização também em Direito Digital e Compliance e Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou especialista em Direito Penal e Processo Penal também pela Escola do Ministério Público de Florianópolis e também estou concluindo a pós-graduação em Direito do Trabalho pela Damásio de Jesus. E são colunistas. E colunistas do lance jurídico. Isso. Meninas, a gente tem uma situação super inovadora, não tão inovadora assim, mas eu veio mais à tona pós-pandemia, que é o mundo digital e a nossa carreira também, né? E todas as outras. Como funciona dentro da lei de proteção de dados? Como que a gente aplica? Como que a gente traz para o mundo atual, para a vida real? Porque ela é ampla demais, né? A lei de proteção de dados, ela não fica só dentro do direito, ela vai para todas as áreas, né? Com certeza, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, ela é uma obrigação que todas as empresas, todas, sem exceção, precisam se adequar. E não são apenas contratos que precisam ser revisados, não são apenas termos de política e privacidade, mas começam principalmente com uma mudança de cultura da empresa. Porque hoje em dia, os dados pessoais das pessoas eles são considerados o novo petróleo, mas da mesma forma eles são considerados um urânio, porque é um poder tão grande que as empresas têm nas mãos delas os dados pessoais dos clientes, funcionários, colaboradores, fornecedores, enfim, que muitas empresas não têm, às vezes, esse discernimento de que elas precisam estar protegendo os dados desses clientes. Porque esse vazamento de dados que está ocorrendo, principalmente ocorre muitas vezes para gerar também renda para outras empresas, porque muitos dos dados são compartilhados com essa finalidade. Mas também, de certa forma, eles são limitados, mas não são ilegais, desde que eles sejam dentro da adequação da LGPD. Então, tudo inicia com uma cultura da empresa, dela ter esse discernimento da importância de estar protegendo os dados. Independente se a empresa tem clientes, se ela trabalha só com funcionários ou não, tu trabalha com dados pessoais. Teu nome é um dado pessoal, teu endereço, qualquer outra característica que te identifique é um dado pessoal e ele precisa ser protegido. Ainda mais na era digital que nós estamos, né? Que tudo é digital hoje em dia, tudo envolve o direito digital. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito ampla no sentido de começar a transformar a cultura da empresa,
mas também adotar medidas de compliance, medidas de governança de dados, medidas de governança corporativa, para estar iniciando uma nova cultura na empresa de proteção a esses dados pessoais, né? E que nem a minha irmã disse, infelizmente, muitas empresas ainda não se deram conta da importância da atitude de você reorganizar toda a tua cultura dentro de uma empresa para fazer essa proteção de dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu exatamente e especificamente por essa questão de desenvolvimento tecnológico avançado que teve. A União Europeia, ela somente iria começar a continuar, manter os contratos econômicos com os países que tivessem essa Lei Geral de Proteção de Dados. Caso contrário, eles não iam mais nem fazer relações econômicas com eles. Exatamente. Então, foi aí que o Brasil se obrigou a editar essa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, infelizmente, as empresas, porque talvez ainda na nossa região não se tornou algo visível de questão de multas milionárias, da empresa chegar a fechar por questão de vazamento de dados, aqui na região ainda não se deram conta da importância que é você adequar a tua empresa a essa lei, né? E assim, é uma lei nova, né? O Brasil, eu acho que ele é recente, que está instituindo, então está se estudando, está avançando muito, muito rápido, né? Sim. Porque os outros países, até onde eu tenho conhecimento, eles já têm uma carga histórica muito maior sobre o tratamento de dados pessoais. E é uma necessidade, né? A gente fala não só do ponto de vista empresarial, mas como cidadão, né? Ninguém quer ter seus dados vazados. Você pode ter inúmeros problemas, é a sua identidade, né? Com certeza. Exatamente, estudando assim a gente verifica como a importância exatamente disso, das empresas tomarem essa ciência, porque não só as empresas, mas os cidadãos tomarem ciência dos seus direitos de quando tiver um vazamento de dados, de como proceder, de para quem pedir informações, pedir relatórios, pedir declarações, porque é um direito nosso. Então, não é uma área de conhecimento que só advogados precisam ter, que só empresários precisam ter. Não, é da pessoa mais comum ou pessoa que ocupa um cargo hierárquico mais alto. Precisa ter ciência e pelo menos um conhecimento básico sobre a lei, né? Porque, que nem tu disse, é uma lei nova. Então, tu ainda encontra pouco material sobre isso, tu encontra muitos posicionamentos, ainda não tem algo uniforme, algo posicionado bem concreto, né? Então, é uma coisa que tem que... um conhecimento e uma busca constante sobre isso. Porque senão... E até falar da importância, a constância que está ocorrendo golpes na internet, né? São várias formas de golpes e a grande maioria envolve dados pessoais. Então, esse vazamento dos dados, ele justamente proporciona maior facilidade para golpes, para estarem acessando, às vezes, nosso computador, nosso celular. E são questões básicas que, com a Lei Geral de Proteção de Dados e as medidas que ela visa adotar, por exemplo, medidas de compliance, por exemplo, de cuidar senhas fortes, cuidar da segurança da informação, porque justamente a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma união com a segurança da informação, por justamente em relação ao vazamento de dados, porque, por exemplo, um antivírus fraco, uma senha fraca no computador pode fazer com que acarrete diversos prejuízos para a pessoa e para a empresa, porque através, por exemplo, de um simples e-mail, você clica lá num link, ele pode ter total acesso ao teu computador e ele pode fazer o que ele conseguir, ele vai conseguir fazer. Então, por exemplo, ele pode acessar contas bancárias, ele pode fazer transferências bancárias. É muito vago dizer que vai além de tu informar o CPF e alguém passar, por exemplo, por uma telefonia, te ligar, te oferecendo um plano. É muito além disso, porque envolve muito poder econômico os dados pessoais. Porque é através dos dados pessoais que muitos se utilizam para aplicar golpes, né? E atribuir prejuízos financeiros, principalmente para as pessoas, né? Eu ouvi vocês falando sobre compliance. O que seria o compliance? É uma assessoria jurídica? O que... Então, compliance, vai ser medidas que vão ser adotadas pela empresa, medidas de governança, por exemplo, porque a LGPD ela não se aplica só aos meios digitais. Isso é importante deixar principalmente exposto, porque muitas acreditam que a Lei Geral de Proteção de Dados ela só se aplica ao meio digital, mas ela se aplica desde o papel que está físico em cima da tua mesa. Exatamente. Por exemplo, deixar papéis com dados dos teus clientes, dos teus funcionários em cima da mesa.
e alguém chega lá e tem acesso a esses dados. Isso é um vazamento de dados. E isso a Lei Geral de Proteção de Dados também visa coibir. Ela visa proteger esses dados. Então, o compliance ele vai unir essas medidas de segurança da informação com medidas de que eles visam proteger dados digitais, dados físicos, e são medidas simples que podem ser tomadas. Por exemplo, tu vai jogar um papel no lixo. É muito simples, é só pensar que qualquer pessoa tem acesso ao lixeiro, da importância de estar rasgando o papel, de não estar deixando expostos esses dados, que são, por mais pequeno que seja a medida, mas geralmente as empresas elas acabam tropeçando nesses pequenos passos, que às vezes não se dão conta, por exemplo, de um papel exposto em cima da mesa, de um lixo jogado errado, que não é rasgado, que não é excluído da maneira correta, né? Porque a exclusão de dados, que é uma forma de tratamento desses dos dados pessoais, ela tem que ser definitiva. Ela não pode simplesmente, a partir do momento que eu jogo um papel no lixo, eu estou excluindo esse dado. E a exclusão tem que ser definitiva, ela tem que ser eficaz. Mas é muito simples tu pensar que qualquer pessoa pode pegar esse papel e ter acesso a esses dados. Até eu dei risada esses dias, eu falei pra Thaís, engraçado que quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a se dar conta de coisas que a gente nunca percebia. Porque esses dias eu pedi almoço, veio no escritório, veio com o meu nome, veio o endereço do escritório e veio o meu telefone embaixo. Falei, antes provavelmente eu ia pegar, eu ia amassar, eu ia jogar no lixo. Agora não, eu passo canetão, eu passo caneta, eu rasgo pra não aparecer nada. Falei, como é que é engraçado, né? Quando a gente começa a tomar conhecimento, automaticamente tu vai começar a tomar essas medidas. E até como a minha irmã falou, essas medidas de governança e política de mudar essa cultura dentro da empresa, a gente sabe que, infelizmente, ainda que muitas empresas acabem adotando toda essa política e essa cultura, ninguém tá privado. Ninguém está isento de um dia vir acontecer algum vazamento de dado ou qualquer outra forma, né, que tu vai infringir a lei. Mas na aplicação de sanções, a empresa que adotou medidas, a empresa que demonstra que ela realmente se preocupou em algum momento em mudar a cultura da empresa, em tentar evitar toda essa questão de vazamento de dados e outras infrações, a penalidade dela é muito menor, porque tudo isso é levado em consideração na hora de se aplicar uma sanção. Muito importante trazer isso, por quê? Porque a gente não tem essa consciência. Como a gente ainda não tem essa consciência firmada na sociedade, a gente começa a pensar, eu posso ser responsabilizado pelo vazamento de um cliente, Sim, de dados de um cliente, exatamente. ou de uma empresa parceira. E aí, eu sei que existe uma lei a ser seguida, mas eu não vou fazer nada para adotar as medidas de segurança. Exatamente. Então, quando se faz a adoção correta dos dados, e mesmo assim venham a ser vazados, o que é comum, né? Muito comum. Porque a tecnologia, ela é muito rápida, Isso. né? A disseminação de informações é muito da mesma rápida, forma né? que ela te ajuda, ela também pode te prejudicar de certas vezes, né? Porque é tudo muito célere, tu tem tudo muito na mão, mas de certa forma ninguém tá privado de ocorrer um vazamento de dados. E até porque a adequação de uma empresa, ela não ocorre do dia para a noite. É meses, às vezes, para tu adequar uma empresa, dela começar a ter esse discernimento, dela começar a ter essa ciência da importância da proteção de dados, né? Não é do dia para a noite que tu cria uma cultura numa empresa, principalmente maiores, que tem vários funcionários. E até uma questão muito interessante a ser trazida é que a empresa ela não ganha só em relação a ser isenta, por exemplo, de sanções administrativas ou criminais em relação à infringência da LGPD, mas ela ganha credibilidade no mercado diante de várias outras empresas, porque a LGPD também é muita visibilidade comercial, porque muitas vezes muitos fornecedores já não estão nem mais fazendo contrato com diversas empresas porque elas não estão adequadas à LGPD. Não estão oferecendo uma segurança, Exatamente. né? Como eu me relacionar comercialmente com alguém que não oferece segurança quanto aos meus dados? Isso. Porque é uma via de mão dupla, né? Ao Com mesmo tempo que você está certeza. contratando Exatamente. um serviço, você está oferecendo teus dados, você é uma porta de entrada, Exatamente. Um exemplo disso é que hoje, agora, os planos de saúde já nem aceitam mais consultórios que não estão adequados à LGPD. E é importante também mencionar que se adequar à LGPD não é fazer uma política de dados geral. Assinar aquele contratinho de que eu autorizo, eu dou consentimento para que tu utilize meus dados. Não é aquele negócio de tirar um modelo da internet e pronto, tô adequado.
vai muito além disso. É feito um mapeamento na empresa, é estudado todos os setores, é verificado quem tem competência para ficar como encarregado da questão de receber relatórios, de fiscalizar tudo isso dentro da empresa. Então vai muito além do que as pessoas pensam, que é só assinar um contratinho, pronto, estou adequada à LGPD, né? É um processo imenso. Com certeza, porque, por exemplo, a política de privacidade precisa estar tudo exposto de como vai ocorrer esse tratamento, qual é a finalidade do tratamento, que é um dos principais princípios que tem na Lei Geral de Proteção de Dados, que é dar uma finalidade para qual tu tá pedindo, tu tá coletando esse dado, porque muitas empresas ainda têm a ideia de que quanto mais dados, melhor. E hoje é totalmente ao contrário, quanto menos dados tu tiver, melhor, porque quanto mais dados desnecessários você coletar do teu cliente, mais você vai estar infringindo a lei. Porque, por exemplo, nós vamos numa farmácia, não tem necessidade, por exemplo, dela estar pedindo tua opinião política, tua religião, porque são questões de que, e principalmente porque são dados sensíveis, raça, tua opinião política, tua religião, são dados sensíveis que precisam ainda mais ter a cuidado pelas empresas, né? Imagina! E muitas empresas ainda acreditam que quanto mais dados elas coletarem, melhor. Mas com a LGPD ela veio para desmoronar totalmente esse pensamento. Por isso, hoje em dia, é muito importante tomar medidas preventivas já, de tá coletando somente os dados realmente necessários para a finalidade daquele cadastro, por exemplo, né? E nesse termo de política e privacidade, precisa estar exposto para qual finalidade tu está tratando esse dado, e até por questões de posterior fiscalização pela ANPD, né, que é o órgão de fiscalização. A partir do momento que a ANPD vier fiscalizar, o termo de política e privacidade precisa constar tudo. E até uma questão de que muitas vezes nós, assim, anteriormente de ter essa ciência sobre essa proteção de dados, o quão é importante, a gente entra num site, já vai direto aceitando os termos de política e privacidade. Não é lido o que está escrito. E o quão é importante trazer isso à voga da importância das pessoas estarem lendo esse termo de política e privacidade também, né? Porque nesse termo ele vai estar escrito, por exemplo, se ele vai compartilhar com outra empresa esses dados, qual é a finalidade dele estar pedindo esses dados. São coisas muito importantes que as pessoas precisam começar a se habituar a trazer para a realidade da importância desses dados, dos dados pessoais, né? E por isso é importante o trabalho preventivo e não reparativo, né? A prevenção de haver uma possível infringência da lei é muito mais fácil, porque são coisas simples, mas que às vezes as pessoas não tomam ciência. Porque, como a minha irmã disse, o princípio da finalidade é um dos mais importantes da LGPD. Aí a pessoa consegue o consentimento para determinada finalidade. Aí muitas vezes a empresa pensa, eu já tenho o consentimento dela, então eu vou usar esse consentimento para outra coisa. Não pode. Não pode. Tem que entrar em contato com o titular de dados, pedir um novo consentimento. E outra, se o titular de dados chegar e dizer assim, não, eu quero que tu retire do banco de dados todos os meus dados, tu é obrigado a fazer isso. E tu ainda tem que comprovar que tu excluiu. Exatamente. Que tu não possui mais o armazenamento de dados dessas pessoas. Então, esse trabalho preventivo das empresas é muito mais fácil do que a parte da reparação, né? Só que isso só vai acontecer quando as empresas começarem a tomar ciência da importância de se adequar a essa lei, né? Precisamos fazer isso e é uma medida urgente. Urgente. Não é uma opção, é uma medida necessária para o desenvolvimento econômico, para a segurança da própria empresa, de terceiros, dos seus clientes. E é uma medida... A lei é maravilhosa, né? Eu vejo vocês falando e eu penso que a gente já não tinha esse cuidado quando era no físico. Sim. Agora no digital não tem opção. É que tudo se propaga de uma forma muito fácil no digital, né? Em questão de segundos, 1 milhão de pessoas tá vendo o que tu postou. Questão de, né, mais pessoas que têm influência. Aí tu imagina, uma pessoa tem influência. O caso da Clara Castanho. O que aconteceu? Sim. Aconteceu que ela teve ela fez um aborto, né? Uhum. E foi por vazamento de dados que isso foi descoberto. E hoje as multas aplicadas no caso de vazamento de dados são altíssimas. Até porque a partir de outubro vai começar a aplicação das multas, né?
A ANPD já começou a fiscalizar e a partir de outubro as multas vão começar a ser aplicadas. Então, muitas empresas próximas, Rio Grande do Sul, já teve farmácias grandes e de renome sendo multadas por causa do vazamento de dados e por não estarem adequadas à LGPD. Então, é muito importante ter essa ciência porque está cada vez mais próximo. E a nossa realidade é essa, a necessidade de estar adequando a empresa a proteção dos dados pessoais, porque não é só a nossa privacidade. Privacidade é um direito nosso, mas a proteção dos nossos dados pessoais se tornou inclusive um direito fundamental. Então, as pessoas precisam ter ciência e ir atrás desses direitos de estar com os seus dados pessoais protegidos por qualquer cliente, né? Por qualquer empresa que tenha acesso aos nossos dados, né? Perfeito. Meninas, para encerrar nosso diálogo aqui, eu gostaria de agradecer pelo compartilhamento de conhecimento, porque a gente sabe que é muito caro para nós estudar e tomar conhecimento, principalmente de uma coisa nova, e devolver à sociedade de uma forma assim tão generosa. E, pessoal, vamos procurar profissionais para entender melhor sobre o assunto, para se aprofundar, para garantir de evitar um problema maior futuro. A prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho. Eu gostaria de saber de vocês se vocês querem deixar alguma mensagem, além do que já foi conversado aqui, sobre algum outro assunto, ou até... Não? Não, eu somente gostaria de agradecer pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Esse quadro simplesmente espetacular. Eu te desejo muito sucesso. Te agradeço imensamente pelo convite e dizer para as pessoas, para os cidadãos, que eles têm direito da proteção de dados e também para as empresas o quanto elas precisam estarem adotando medidas para a proteção dos dados dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus funcionários, porque a nossa realidade é a era digital. Então, eu reitero as palavras dela, né? Acho que não tem mais o que falar. Gente, a gente vai ter que ter mais quadros com as meninas, porque elas têm muita coisa para ensinar pra gente. Aceitamos desde já. Um abraço a todos, muito obrigada. Até mais. até. Tchau.